Seu fígado funciona como um filtro. Não é metáfora, é função literal. Ele processa tudo que entra pela corrente sanguínea: nutrientes, toxinas, aditivos, excesso de glicose, excesso de frutose, excesso do que é bom. E quando o filtro recebe carga além da capacidade de processamento, ele não para, não avisa, ele apenas acumula. Gotas de gordura, marcadores inflamatórios, sobrecarga metabólica silenciosa. E o interessante é que muitos alimentos que carregam o rótulo saudável podem contribuir para essa sobrecarga, não porque são veneno, mas porque a dose, a frequência e o contexto metabólico transformam benefício em peso. E você não percebe. O corpo apenas compensa, até que a margem de compensação começa a diminuir. Existe uma crença popular biologicamente incompleta. Natural é sempre melhor. Natural pode ser denso, pode ser concentrado, pode sobrecarregar vias metabólicas se consumido em volume ou frequência que o corpo não foi desenhado para processar continuamente. O filtro não diferencia intenção, ele diferencia carga. E carga glicêmica, carga inflamatória, carga oxidativa somam. Mesmo quando vem de fontes consideradas limpas, o ponto de virada visual é simples. Saudável no rótulo não significa leve no corpo. Significa que o alimento tem nutrientes, mas nutrientes em excesso ainda precisam ser metabolizados. E metabolização custa energia, custa tempo, custa capacidade hepática. Comece pelos sucos detox e smoothies de frutas. Eles carregam vitaminas, antioxidantes, fibras quando feitos com polpa, mas também carregam frutose. Muito. Concentrada. Quando você come uma laranja inteira, a fibra retarda a absorção. O açúcar entra devagar. O fígado processa gradualmente. Mas quando você espreme 5 laranjas em um copo, remove a fibra estrutural e bebe em 3 minutos, o fígado recebe uma onda de frutose sem a modulação natural. Frutose, ao contrário de glicose, é metabolizada quase exclusivamente no fígado e em doses altas pode favorecer lipogênese, o processo que converte açúcar em gordura hepática. Não é instantâneo, não é inevitável, mas é uma via metabólica que, repetida diariamente ao longo de semanas, pode contribuir para acúmulo silencioso. Granola aparece em praticamente todas as listas de café da manhã saudável. E pode ser. Mas a versão industrializada, que é a mais comum, tende a carregar açúcar adicionado, xarope de glicose, óleos vegetais refinados. A densidade calórica é alta. Uma xícara pode ter 400, 500 calorias. E o corpo processa isso como carga concentrada. Não é vilão. Mas quando consumida diariamente, em porções generosas, pode contribuir para picos glicêmicos que estimulam insulina repetidamente. E insulina elevada cronicamente está associada à resistência metabólica. O filtro processa, mas processa com sobrecarga. Frutas secas carregam nutrientes concentrados: ferro, potássio, fibras, mas também carregam frutose em densidade muito maior que frutas frescas. 100 gramas de tâmaras tem cerca de 60 gramas de açúcar. 100 gramas de uva passa 70. E porque a água foi removida, você come mais sem perceber. 3 tâmaras podem parecer pouco, mas carregam a mesma frutose de 10 tâmaras frescas. O fígado recebe a carga, metaboliza. Mas se isso acontece todos os dias, somado a outras fontes de açúcar natural, o filtro opera em volume elevado. Não colapsa, apenas acumula trabalho. Barras de proteína prometem praticidade e nutrição. E muitas entregam proteína, mas também entregam açúcares, adoçantes artificiais, emulsificantes, conservantes. Esses aditivos podem afetar microbiota intestinal. Não é consenso científico absoluto, mas estudos sugerem que alguns emulsificantes, como carboximetilcelulose e polissorbato 80, podem contribuir para aumento de permeabilidade intestinal.
Quando a barreira intestinal fica menos seletiva, fragmentos de bactérias e metabólitos podem atravessar para a corrente sanguínea, e isso pode favorecer inflamação de baixo grau. O corpo responde, libera citocinas, ativa sistema imune. Não é doença, é ativação crônica. E ativação crônica pesa. Iogurte com sabor, mesmo os rotulados como light ou zero gordura, frequentemente compensam perda de sabor com açúcar ou adoçantes. Um potinho pode carregar 15, 20 gramas de açúcar adicionado. Isso é quase o mesmo que um refrigerante pequeno. E quando consumido diariamente, contribui para a carga glicêmica total. O corpo não soma rótulos, soma glicose, soma frutose, soma trabalho metabólico, e o filtro processa tudo, sem julgamento, sem pausa. Pão integral industrializado pode ter farinha integral, mas frequentemente tem farinha refinada também. Tem açúcar, tem conservantes, tem emulsificantes, e o índice glicêmico pode ser apenas marginalmente melhor que pão branco. Depende do processamento. Depende da proporção de grãos inteiros versus farinha moída. E quando você come 2, 3 fatias por dia, achando que está fazendo a escolha saudável, pode estar contribuindo para picos de insulina que, somados ao resto do dia, mantém o corpo em modo de estoque energético. Não é erro. É contexto metabólico não reconhecido. Leites vegetais adoçados, especialmente os de amêndoa, aveia, coco, podem carregar açúcar adicionado. 7, 10 gramas por copo. E se você usa em café, em smoothie, em receitas, a carga soma. Além disso, alguns carregam óleos vegetais refinados para textura cremosa. E óleos ômega 6 em excesso, quando desbalanceados de ômega 3, podem favorecer vias pró-inflamatórias. Não é veneno, mas é desequilíbrio que, mantido cronicamente, pode inclinar o corpo para a inflamação de baixo grau. Snacks naturais como chips de batata doce, chips de couve, pipoca gourmet, podem ser assados, não fritos. Podem ter ingredientes simples, mas frequentemente carregam sal em volume alto. Sódio não é vilão absoluto, mas em excesso, especialmente quando combinado com baixa ingestão de potássio, pode contribuir para a retenção hídrica, elevação de pressão arterial em pessoas sensíveis ao sal e sobrecarga renal. O corpo compensa, mas compensar custa energia. Molhos saudáveis como molho de soja light, molho de tomate orgânico, molho agridoce vegano, podem ter ingredientes melhores que versões convencionais, mas ainda carregam sódio, açúcar ou ambos. Molho de soja, mesmo light, pode ter 600 mg de sódio por colher. Molho de tomate industrializado pode ter açúcar adicionado para equilibrar a acidez. E quando você usa diariamente, em múltiplas refeições, a carga acumula. O filtro hepático processa aditivos. O sistema renal processa sódio. Tudo funciona. Mas funciona com sobrecarga. Suplementação em excesso pode parecer preventiva, mas o fígado metaboliza tudo. Vitaminas lipossolúveis como A, D, E, K podem acumular quando consumidas em doses muito além das necessidades. Excesso de ferro pode favorecer estresse oxidativo. Excesso de vitamina A pode ser hepatotóxico em doses crônicas. Não é comum, mas é possível. E muitas pessoas tomam múltiplos suplementos simultaneamente sem considerar que o corpo precisa processar, conjugar, excretar tudo. O filtro não diferencia suplemento de medicamento. Ele diferencia carga metabólica. Ao longo de semanas, o corpo compensa. Ao longo de meses, a compensação pode começar a custar. Marcadores inflamatórios como proteína C reativa podem subir discretamente. Enzimas hepáticas como ALT e AST podem começar a oscilar, não em níveis de doença, mas em níveis que sugerem que o filtro está trabalhando além do confortável. E o interessante é que você pode não sentir nada. Pode ter energia, pode ter disposição, mas em exame de sangue, os números começam a contar outra história.
O corpo não reclama. Ele apenas redistribui recursos, opera com menos margem e continua funcionando. O vilão invisível não é nenhum desses alimentos isoladamente. É o excesso do bem. É a crença de que, se algo é saudável, pode ser consumido sem limite. É a não percepção de que carga glicêmica soma, que carga inflamatória soma, que processamento metabólico custa. O corpo é generoso, ele compensa muito, mas compensação não é operação ótima, é operação funcional sob pressão. E pressão crônica, mesmo baixa, tende a gerar desgaste. A boa notícia é que o filtro se recupera. Quando carga diminui, o fígado regenera. Inflamação de baixo grau pode regredir. Sensibilidade metabólica pode melhorar. Mas isso requer reconhecimento de que saudável não é sinônimo de ilimitado. Que natural não é sinônimo de leve. Que contexto importa, que dose importa, que frequência importa. E que o corpo, por mais adaptável que seja, funciona melhor quando a carga está calibrada com a capacidade de processamento. O filtro não julga, ele apenas trabalha. E trabalha melhor quando não está entupido. Aviso informativo. Este conteúdo tem finalidade educativa. Não substitui orientação nutricional individualizada. Alimentos mencionados podem ser adequados em contextos específicos e para diferentes indivíduos. Avaliação de marcadores metabólicos deve ser feita com um profissional de saúde.